Se hoje no meio da rua você encontrasse uma única moeda e estivesse com fome de verdade, fome que dá tontura, o que você faria com ela? Compraria comida imediatamente, e isso seria compreensível. Mas e se, por um instante, você pensasse em alguém que você ama e que já partiu, e percebesse que aquela moeda poderia virar uma missa? Essa é a escolha improvável, humilde e luminosa de uma história que está no livro Tenhamos Compaixão das Pobres Almas do Purgatório, de Monsenhor Ascânio Brandão. E eu te peço, escuta até o fim com o coração aberto, porque aqui não tem terror, não tem exagero, tem uma coisa mais forte, tem amor, tem justiça, tem caridade, tem eternidade. A história se passa em Ravenna, na Itália. Ali vivia um menino muito pobre, órfão de pai e de mãe, e entregue aos cuidados de um irmão mais velho que, em vez de protegê-lo, o maltratava. O livro diz que esse pobrezinho, vítima de tantos maus tratos, era uma criança de inteligência viva, de grande coração e muito piedosa. Ou seja, ele tinha aquela fé simples, mas verdadeira, que muita gente adulta perde com o tempo. Um dia, ao passar por uma rua, ele encontra uma moeda de prata. E por um instante, um sorriso de alegria aparece nos seus lábios. O texto diz que seus lábios estavam descolorados pela miséria. Ele estava fraco. E aquela moeda significava algo muito concreto. Pelo menos naquele dia, ele teria algum dinheirinho para comer. Ele andava tão fraco de fome que vagava pelas ruas. E então acontece algo que muda tudo. Ele para, reflete e diz com uma simplicidade que corta o coração: meu pai morreu. Deve talvez estar no purgatório e sofrer muito. Prefiro morrer de fome a deixar sem uma missa a alma de meu pobre paizinho. Repara nessa frase. Não é um discurso bonito. É uma decisão de criança. É uma escolha moral. É um amor que se torna sacrifício. Ele poderia pensar apenas nele, e ninguém o condenaria. Mas ele pensa no pai, e pensa na alma do pai, e pensa na missa. E então ele entra numa igreja, procura um sacerdote e diz: Padre, achei esta moeda de prata e penso na pobre alma de meu pai, que deve estar no purgatório. Sou muito pobre e meu pai sem socorro. Essa cena é tão humana, tão silenciosa, tão grande. Um menino órfão, com fome, entregando o que encontrou, não para comprar pão, mas para pedir uma missa pela alma do pai. E o sacerdote, ao ouvir aquilo, acha admirável numa criança. O livro conta que ele indagou a origem do pequeno, notou ser um menino vivo, muito inteligente e piedoso, e que havia recebido boa formação religiosa dos pais, já mortos. E então acontece uma reviravolta que aquece o coração. O sacerdote resolve adotar o menino, recebe-o em casa, dá-lhe educação e estudos. E mais tarde, esse menino vem a ser sacerdote e um grande talento, um gênio, um santo doutor da igreja. O livro afirma quem é esse menino. São Pedro Damião. E aqui é inevitável fazer uma pausa interior. Não porque a história seja um conto de fadas, mas porque ela revela um princípio que a vida espiritual confirma de muitas maneiras. Deus vê o oculto. Deus vê quando alguém escolhe o bem, mesmo sendo pequeno, mesmo estando fraco, mesmo tendo 1000 razões para pensar apenas em si. O livro conclui dizendo para nós vermos como nosso Senhor recompensa os que se interessam pelas almas do purgatório e, sobretudo, recompensa a piedade filial daqueles que não apenas choram, mas não se esquecem do sufrágio e da Santa Missa pelos seus pais já mortos. E então vem uma frase final, direta, que precisa entrar na nossa vida como uma verdade simples. É um dever de justiça e de caridade rezar pelos pais mortos. Dever de justiça, porque recebemos deles a vida, o cuidado, o nome,
o pão de tantos dias. Mesmo quando a história familiar é difícil, mesmo quando há feridas, ainda existe uma dívida de amor que pode ser oferecida a Deus, sem confusão, sem briga interior, mas com retidão. E dever de caridade, porque a caridade não para na beira do túmulo. Existe uma dor que muita gente carrega em silêncio, a sensação de que não fez o suficiente, de que devia ter rezado mais, de que devia ter pedido missas, de que devia ter lembrado com mais fé. E essa história não vem para esmagar ninguém, ela vem para consolar e orientar, porque se você ainda está aqui, você ainda pode amar. Você pode fazer, hoje, aquilo que o menino fez com a moeda. Talvez você não encontre uma moeda de prata na rua, mas você tem algo que vale muito no reino de Deus. Você tem o seu tempo, você tem a sua oração, você tem pequenos sacrifícios escondidos. E quando puder, você tem a possibilidade de oferecer uma missa. E essa caridade pode alcançar não só os pais, mas também, com naturalidade, os avós, os antepassados, aqueles que vieram antes de nós e que talvez ninguém mais se lembre. Agora deixa eu te propor algo bem simples, bem concreto, para hoje. Ainda hoje, reze uma Ave Maria por seu pai e por sua mãe, vivos ou falecidos. Se forem falecidos, ofereça essa oração como sufrágio. Se forem vivos, ofereça como proteção e graça. E se você puder, em algum momento, ofereça ou mande celebrar uma missa por eles. Sem ansiedade, sem peso, com amor. E se hoje você não pode mandar celebrar uma missa, faça o que o menino fez do jeito dele. Pegue um pequeno gesto e entregue a Deus. Pode ser uma renúncia silenciosa. Pode ser um ato de paciência dentro de casa. Pode ser uma caridade escondida. E você diz, com simplicidade, Senhor, eu ofereço isso pela alma do meu pai, pela alma da minha mãe, pelos que vieram antes de mim. Agora eu quero te pedir um gesto de comunhão. Comente o nome, ou apenas as iniciais, de alguém por quem você quer que a gente reze hoje. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser alguém da sua família que já partiu. E se você conhece alguém que perdeu um ente querido e anda desanimado, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Não como peso, como lembrança de esperança. Se este conteúdo tocou o seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você ajuda esta missão a crescer e a levar mais espiritualidade católica fiel à doutrina da Igreja. Que Deus te abençoe e salve Maria.